comigo, mas agora a gente vai também falar de notícia internacional, porque tem folia no Brasil, mas também tem notícia internacional e hoje a gente vai receber nosso analista de política internacional, Urian Fantielli, para falar sobre a repercussão das falas das autoridades europeias em resposta ao discurso do Marco Rubio durante a Conferência de Segurança de Munique. Urian, muito boa tarde. As críticas, principalmente vindas da Kaja Kallas, têm todo um fundo, um respaldo, digamos assim, um contexto, já que os Estados Unidos vêm atacando a Europa de diversas formas, e eu posso citar brevemente duas, eu que não sou analista de política internacional, como, por exemplo, a questão da Groenlândia e a guerra da Ucrânia. Mas o que mais que está embasando a réplica da chefe da política externa da União Europeia? Bem-vindo. Tanta coisa, né, Neila? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Andresa. É um prazer estar aqui com vocês. Você deve se lembrar que a gente especulou durante quase que a semana passada inteira sobre o que seria esse discurso do Marco Rubio na semana passada. Lembrando que essa é uma conferência que acontece todos os anos em Munique, na Alemanha, para discutir principalmente questões de segurança internacional. No ano passado, em 2025, quem foi representar os Estados Unidos foi o vice-presidente, o J.D. Vance, que fez um discurso, e a gente falou sobre isso na quinta-feira passada. Ele fez um discurso no qual ele basicamente disse para a Europa que a maior ameaça contra a Europa não vinha da Rússia, que trava uma guerra contra a Europa nesse momento, mas de dentro do próprio continente. Que a liberdade de expressão na Europa ela está nesse momento sendo ameaçada. E aí havia desde então toda uma expectativa sobre qual que seria o tom que o Marco Rubio adotaria esse ano. Então, no sábado, ele fez o seu discurso e o que ele disse basicamente? Ele adotou um tom um pouco mais apaziguador em relação ao que o J.D. Vance vinha adotando até então, até mesmo em relação ao que o Trump falava para a Europa. Disse que o destino da Europa com os Estados Unidos ele está entrelaçado, mas que existe uma grande ameaça, que é uma ameaça civilizacional acontecendo, e é por isso que quando os Estados Unidos acabam sendo um pouco mais diretos, ele usou essa palavra, que não era para a Europa levar para interpretar isso de uma maneira negativa. Então, basicamente, ele tentou dar um discurso paternalista para justificar todas aquelas ações que são tomadas pelo Donald Trump, hostis contra a Europa, tanto no contexto de ameaça de invasão à Groenlândia, ameaças tarifárias também, e tentou amenizar. Então, assim, o sentimento qual que foi dos europeus que eram maioria presente lá em Munique? Foi de alívio, porque ele não veio com uma bomba pior do que aquela que o J.D. Vance trouxe no ano anterior, mas é um discurso que não convenceu. Não convenceu simplesmente porque a confiança ela é um cristal que foi quebrado e dificilmente vai ser reparado, a não ser que haja, a partir de agora, ações concretas vindo dos Estados Unidos. E aí, depois de toda essa contextualização, eu trago para vocês aí a fala exata da Kaja Kallas, que é a chefe da diplomacia da União Europeia. Ela não gostou disso, ela disse que esse discurso do Marco Rubio, que teve um elemento ali também dizendo que, olha, vocês querem ficar falando que a liberdade de expressão na Europa ela está ameaçada, mas eu venho de um país que hoje, no índice de liberdade de imprensa, é o segundo melhor país no mundo inteiro. E ouvir isso, um textão desse, de um país que ocupa a 58ª posição, que é os Estados Unidos, então isso não me parece muito correto. Esse vídeo viralizou no mundo inteiro, foi uma das diversas patadinhas que ela deu, das respostas que ela deu para os norte-americanos, mas que mostra que a confiança, eu acho que acima de tudo ela está quebrada, e se os Estados Unidos de fato quiserem mostrar que a Europa pode contar com eles, isso não vai vir por meio de discursos um pouco mais mansos, vai ter que vir por meio de ações concretas, e eu diria principalmente por meio de apoio à Ucrânia. Em produção, um trechinho do discurso dela? Se tivermos, a gente consegue rodar?
Ah, estamos sem o vídeo, estamos sem o áudio, só estamos com o vídeo, entendi, mas tudo bem, vamos lá, vamos nessa. Falando sobre guerra na Ucrânia, que foi um outro assunto que ela também fez uma réplica, né? Também deu essa patada, esse tapinha de luva. Ela, falando sobre guerra e guerra na Ucrânia, ela disse que os Estados Unidos precisam de ajuda dos europeus para enfrentar uma guerra e chegou a dizer que os Estados Unidos precisam de ajuda para enfrentarem uma potência como, por exemplo, a China. Oriane, de fato, ela extravasou, não é mesmo? Assim, ela falou tudo o que ela precisava falar, ou seja, os Estados Unidos também passaram do limite e ela deu o recado. Passar